Oxigênio, que é obrigatório para tratar pacientes com problemas respiratórios como os da Covid-19, ganhou as manchetes dos principais jornais do país. Mas qual a importância dele no tratamento? A gente vai ver agora. Tem sido uma corrida contra o tempo. Cada minuto sem oxigênio pode significar danos irreversíveis para o corpo, inclusive a morte. Quanto menos oxigênio a gente tem, menos oxigênio chega nas células, menos metabolismo ocorre e a tendência das células é morrer. Pacientes em Manaus têm passado um sufoco. Nos últimos 15 dias, a demanda por oxigênio aumentou 5 vezes, uma média de 70 mil litros por dia, mais que o dobro da capacidade de produção da principal fornecedora do gás para o estado do Amazonas. Na maioria das unidades de saúde, o oxigênio fica armazenado em grandes cilindros e é todo canalizado. Os cilindros menores, como temos visto muito nos últimos dias, são usados em hospitais menores e para fazer o transporte de pacientes, tanto de uma sala para outra, quanto em ambulâncias e até aeronaves. A oxigenoterapia, que é a administração artificial de oxigênio, é indicada em qualquer caso que a respiração esteja prejudicada, como, por exemplo, pacientes com a Covid-19. Existem diversas formas de fornecer o oxigênio e varia de acordo com a gravidade do caso. Vai desde um catéter de O2 nasal, catéter de alto fluxo, a máscaras que a gente chama de ventilação não invasiva, podem ser máscaras faciais, podem ser faciais completas, só boca e nariz, podem ser aqueles capacetes e pode chegar num determinado ponto em que isso não mais supra, não seja suficiente, a gente precisa lançar a mão de ventiladores mecânicos, aí já com o paciente entubado, um paciente mais grave. Os cilindros têm tamanhos diferentes. Neste, a capacidade é de pouco mais de 45 litros. Uma pergunta comum tem sido: quanto tempo ele pode durar? O cilindro ele é variável pela quantidade de oxigênio demandada por cada paciente. Ele pode durar de um dia, por exemplo, um fluxo de 5 litros por minuto como esse, de 40 litros, a minutos, a depender do tamanho e então do fluxo necessário para aquele paciente. E numa situação de colapso, como tem acontecido em Manaus, a falta de cilindros de oxigênio não afeta apenas pacientes com coronavírus. Quando a gente está dentro de um centro cirúrgico, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia, a cirurgia acontece com, às vezes, oxigênio. Porque você está operando e, às vezes, você precisa, dependendo do tipo de cirurgia. Quando você está numa UTI sedado por uma outra patologia, imaginamos que você tem um AVC extenso ou uma cirurgia que aconteceu grande, você vai para uma UTI e precisa ficar entubado por um tempo, essa intubação ela também ocorre com oxigênio. Então, o oxigênio ele faz parte rotineira e cotidiana da vida do hospital, para diversas outras patologias.